Bom dia. Bem-vindos a mais um encontro. Bom dia. Muito bom vê-los mais uma vez, em mais esse dia que começa. Que cada um possa ocupar o seu espaço mais uma vez, o seu lugar nesse encontro. Bem-vindos. Agora que você já chegou, já ocupou o seu espaço, nós podemos começar. Nesses dias, nós já falamos um pouco sobre o estresse, nós falamos um pouco sobre essa nossa auto-obsessão, esse excesso de obsessão com o eu, conosco, eu o tempo todo. E hoje eu gostaria de ampliar um pouco o nosso olhar, para que a gente pudesse refletir sobre um tema que eu acredito que muitas vezes nos aflige, que é a mágoa. A mágoa. E para que a gente possa refletir um pouco sobre esse tema, se vocês me permitirem, eu vou contar uma história que eu gosto muito. É uma história, é uma fábula indiana, na verdade. Eu acho que pode nos ajudar a refletir sobre esse assunto, que eu acredito que é um tema muito importante para todos nós. Conta essa fábula que 4 amigos, muito versados em diversas técnicas, caminhavam pela floresta. E de repente eles se depararam com um monte de ossos, um amontoado de ossos no chão. E o primeiro amigo disse assim: com toda a minha técnica e com todo o aprendizado que eu adquiri durante todo esse tempo, eu sou capaz de transformar esse monte de ossos em um esqueleto. E o segundo amigo disse assim: por favor, espere, nós não sabemos o que é que vai sair disso daí. O primeiro amigo desconsiderou e transformou no esqueleto de um grande animal. O terceiro amigo disse assim: com toda a técnica que eu tenho e com todos os aprendizados que eu adquiri, eu posso fazer com que esse esqueleto desenvolva carne e pele.
E o segundo amigo mais uma vez disse assim: espere, nós não sabemos o que vai sair daí. O terceiro amigo ignorou e fez com que desenvolvesse naquele esqueleto carne e pele, transformando num gigante leão, um leão muito grande. O quarto amigo disse assim: com toda a técnica e com todo o aprendizado que eu tenho, eu posso dar vida a esse leão gigante. E o segundo amigo mais uma vez alertou para que ele não fizesse isso, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Quando ele viu que o quarto amigo não ia atendê-lo no que ele disse, ele subiu em uma árvore bem alta. O quarto amigo deu vida ao leão gigante, que imediatamente comeu os 3 touros sabidos. A mágoa começa com um monte de ossos amontoados. Com pequenas coisas assim, que nós não observamos, que nós não reconhecemos e transformamos internamente esse monte de ossos em um esqueleto, depois em um leão gigante, damos vida a isso e isso nos destrói internamente. Destrói o nosso estado interno, destrói os nossos relacionamentos, nos desconecta dos demais, nos desconecta da vida. As mágoas começam com pequenas decepções, com pequenos desapontamentos. Eu esperava isso e o outro não fez. Eu gostaria que fosse dessa forma e não aconteceu. Olha como o outro foi injusto comigo, olha o que ele me disse. E vamos dando vida ao leão, dando vida ao leão. Quando esses pequenos ressentimentos acontecem, na maioria das vezes, nós somos feridos. E por que é que nós somos feridos? Porque não podemos observar o que acontece. Ficamos tão presos na nossa auto-obsessão e não percebemos que isso nos decepciona e isso nos machuca pelos modelos que nós criamos. Porque eu gostaria que fosse dessa forma. Eu gostaria que o outro falasse comigo de uma forma e o outro fala de outra. Eu gostaria que o outro tivesse uma atitude e a pessoa tem outra atitude. Eu crio uma expectativa, eu crio um modelo e dou um significado ao que o outro faz para mim. Não é sobre o fato, é sobre o significado que eu dou àquilo que acontece. Eu tô lá, tô falando com outro e de repente o outro tá mexendo no celular. E de repente eu dou o seguinte significado: você não se importa com o que eu falo. Decepção. Pequena decepção que vira mágoa. Ou você fala A e o outro entende B, e daí você dá o seguinte significado: você não me escuta, você nunca entende o que eu falo.
e o ressentimento vira mágoa. O outro fala com você de uma maneira mais áspera muitas vezes, porque ele está num estado interno de conflito. E aí nós damos o seguinte significado: você é grosso. O tempo todo você fala assim comigo, você me desrespeita. E o pequeno desapontamento vira mágoa, que nos consome internamente. E o que é que nós costumamos fazer com esses pequenos desapontamentos, com essas pequenas decepções? Geralmente nós fazemos duas coisas. Ou nós mergulhamos nisso e ficamos remoendo o tempo todo. Muitas vezes é algo que aconteceu há dias, muitas vezes é algo que aconteceu há meses, muitas vezes é algo que aconteceu há anos. E nós ficamos remoendo isso. Nesse ciclo infinito da autoobsessão. Essa é a primeira coisa que nós geralmente fazemos. Segunda coisa que nós geralmente fazemos é dizer assim: deixa pra lá, sem observar, e coloca embaixo do tapete. Fulano não tem jeito mesmo. É sempre assim. É sempre assim. Amanhã acontece outra coisa. E aí nós lembramos do que aconteceu ontem, do que aconteceu anteontem, do que aconteceu semana passada, do que aconteceu mês passado, que está tudo embaixo do tapete. E aí nós sofremos pela série de decepções que nós já tivemos com aquela pessoa. E aí nós não entendemos porque muitas vezes a pessoa faz algo assim e nós respondemos desse tamanhão assim. Porque nós respondemos a todas as outras experiências que estão por trás. É aquela famosa gota d'água. Não sei o que aconteceu, foi um negocinho assim e aí explodiu. São uma série de decepções embaixo do tapete. E o leão está lá gigante embaixo do tapete esperando para nos devorar. Tudo bem, Bruno, mas e aí? O que eu faço com isso? Observe. Mas só isso? Só isso. Agora observe o pequeno desapontamento quando ele acontece. Observe a pequena decepção quando ela acontece. Fulano falou assim comigo. Observe. Por que isso bateu aqui? Por que isso me decepcionou? Qual a expectativa que eu criei? O quanto eu estou centrado nessa auto-obsessão? O quanto eu dei um significado diferente do que é o fato. E por isso me atingiu. Por isso me magoou. Se isso me atinge, se isso bate aqui, é responsabilidade minha olhar para isso e dissolver isso. Dissolver esse pequeno desapontamento, para que ele não vire um leão gigante. E quando nós podemos olhar para esse nosso estado interno com verdade e dissolver esse desapontamento, a gente pode sair do sofrimento. E se for necessário, dizer para o outro: quando você diz isso, eu me sinto assim. Quando você diz isso, eu me sinto desta forma. Não é que você é um estúpido, você é um grosso, você não me respeita. Quando você diz isso, eu me sinto desrespeitado.
O que é que nós podemos fazer em relação a isso? É completamente diferente de acusar, de apontar. Você é sempre assim, você não me respeita, você não se importa comigo. Quando você diz isso, eu me sinto desrespeitado. Quando você diz isso, eu sinto que você não se importa comigo. Mas nós só somos capazes de dizer isso, de agir dessa forma, quando nós dissolvemos esse desapontamento e encontramos um belo estado interno, para que possamos falar a partir desse lugar, sem entrar em conflito, mas de fato conversando, de fato conectando. Ok? Nosso convite de hoje é que na nossa meditação nós possamos observar mais uma vez esse estado interno, essa verdade. E perceber como é que ele está nesse momento. De equilíbrio? Ok, tudo bem. Existe alguma mágoa aqui que eu gostaria de olhar? Ok. Apenas observe. Encontre o seu lugar mais confortável para você. Você sabe qual é. E se for confortável para você, se você quiser, feche os olhos. E observe. Observe o seu estado interno. Observe o seu estado interno neste momento, sem julgamentos, apenas observe. E respire. E olhando para o seu estado interno com verdade, perceba se existe alguma mágoa, ou algumas mágoas. Perceba se existem desapontamentos, decepções. Observe. E a partir desse lugar de observação, você pode olhar para isso com verdade, sem ser arrebatado e tomado por essa mágoa, mas olhando de fora, como o observador que você é. E olhando de fora, você pode encarar essa situação com verdade. Quantas expectativas eu criei em relação a isso, em relação ao outro. Quantos modelos eu criei, modelos perfeitos,
em relação a uma situação, em relação ao outro. E quando as expectativas não são atendidas, quando não há correspondência com esse modelo perfeito que eu criei, eu me desaponto, eu me magoo. Quantas vezes, imersos na confusão, nós damos significados muito duros para alguns fatos que acontecem. Significados do tipo: você não se importa comigo, você não gosta de mim, você não me respeita, você não me compreende, você não me ouve. Ou a vida é injusta, eu não mereço isso que eu estou passando, é muito difícil ficar sozinho, é muito difícil esse momento pelo qual estou passando. Ninguém me compreende, ninguém me entende. Isso não é justo. Perceba a quantidade de exigências que nós mesmos criamos. Em seguida nos decepcionamos. E quando não olhamos para essas pequenas decepções, elas se transformam em mágoas que nós alimentamos, ou muitas vezes empurramos para debaixo do tapete. Isso cresce até que nos devora, destrói os nossos relacionamentos, destrói a nossa conexão, nos afasta das pessoas, nos distancia da vida. Olhe para tudo isso com verdade. E se você já estiver pronto para abrir mão dessa mágoa, desse ressentimento, se você estiver pronto, se você quiser, porque muitas vezes nós ainda não queremos abrir mão de algumas coisas que aconteceram. E tá tudo bem. Não há julgamento nenhum da nossa parte. Nesse encontro, nessa conexão, nós podemos dar suporte ao outro para aquilo que cada um precisa viver nesse momento. Agora, se você já estiver pronto, quiser abrir mão disso, agradeça a essa situação, agradeça a essa pessoa, agradeça a esse desapontamento, a essa mágoa, porque de alguma forma isso te trouxe algum aprendizado, por menor que ele seja. De alguma forma isso te trouxe algum aprendizado. Agradeça. E se despeça dessa mágoa, que pode ter 1 minuto, 1 dia, 1 semana, 1 mês, ou quem sabe muitos anos.
agradeça e diga para essa situação: agora eu posso olhar para você com verdade. Agora eu percebo a grande confusão que eu criei. Eu assumo a responsabilidade pelas confusões que eu crio. E quando eu faço isso, eu trago este poder para mim. Eu deixo de ser uma vítima da situação, uma vítima da vida, do que acontece. Eu assumo a responsabilidade de cuidar disso que tanto me magoou, que tanto me feriu. O outro também tem a parcela dele, de responsabilidade e de culpa, muitas vezes nessas situações. Eu deixo com o outro que é do outro e fico apenas com a minha parcela. Fico apenas com aquilo que me cabe. E se estou pronto, se quero, abro mão e permito que se vá. E dissolvo esse ressentimento. E dissolvo essa mágoa. E quando eu faço isso, eu posso me conectar com um belo estado interno. De tranquilidade, de calma, de equilíbrio. Observe o seu estado interno. Observe. Eu vou fazer uma breve pausa para que possamos juntos observar com verdade o nosso estado interno. Respire. E no seu tempo, quando você estiver pronto, abrindo os olhos. Bom dia.
Observe o seu estado interno. Olhe para isso com verdade. Olhar para o estado interno com verdade nos ajuda a observar as coisas quando elas acontecem. E é bastante provável que passaremos ainda por muitas decepções. É bastante provável. A grande diferença é que agora você pode observar quando elas acontecerem. E quando você observa e dissolve, isso não se torna uma mágoa. E o leão não te devora. Esse é o objetivo de observar. Observo e dissolvo. Observo e percebo por que é que isso me impacta. Ok? Para quem quiser, se fizer sentido para você, para as pessoas que gostam, essas são as cartas do Caminho Sagrado, com ensinamentos da tradição indígena norte-americana. Dança do Sol. A carta da Dança do Sol pede que olhemos para aquilo que precisa ser sacrificado para que a sacralidade de nossas vidas seja resgatada. Pode ser que a dúvida ou o medo estejam cerceando os nossos sonhos e precisam ser sacrificados para que nossos sonhos possam viver. Por outro lado, se algum mau hábito vem limitando as nossas capacidades criativas, é importante que ele seja vencido. O descaso e a indulgência podem constituir sérios empecilhos para uma vida próspera e feliz. Precisamos fazer um sacrifício para nos libertarmos das partes do nosso ser que representam a nossa sombra. Sua sombra está sempre pronta para ser sacrificada. Se você aprendeu com o fato de dançar com as trevas da ignorância, ficará sabendo do que já não é sagrado em sua vida. Então o sacrifício se torna a sua verdade. Se você usa menos papel a fim de poupar as florestas tropicais, você as torna sagradas. De todas as maneiras, você é instado a desistir de alguma coisa para estar à altura de suas convicções. Renunciar à apatia, à amargura, aos amigos gananciosos ou ao excesso de açúcar pode dar nova dignidade à sua vida. Lembre-se que o autossacrifício não significa negar as suas necessidades. Trata-se de uma decisão consciente de seu próprio ser, no sentido de escolher sacrificar as próprias limitações, substituindo-as por ações mais positivas.
Muito bom estar com vocês mais uma vez. Para aqueles que meditam também às 20, nos encontramos às 20. Para aqueles que meditam somente às 6, nos encontramos amanhã às 6. Foi muito bom o nosso encontro, mais uma vez. Gratidão.